Bem, pessoal, a gente vai ter mais um conteúdo nessa semana, na semana 4, né, se eu não me engano, que é a DEC. O que quer dizer DEC, pessoal? DEC é a fila de fim duplo. O que quer dizer isso, né, pessoal? É uma estrutura em que eu vou poder operar tanto na cauda quanto na cabeça. Eu posso remover elemento na cabeça e inserir elemento na cabeça, ou remover elemento da cauda e inserir elemento na cauda. Tanto é, eu acho que até eu troquei o nome, de em vez de cauda e cabeça, eu chamei de início e de fim. Então olha lá, eu tenho inserir no início, inserir no fim, remover do início, remover do fim, consultar início e consultar o fim. Tá bom, pessoal? A implementação estática lá no projetinho do NetBeans, projetinho ESD que está lá no Moodle, eu tenho 3 implementações. DEC estática, olha lá, tem aqui a explicação, tá bom? Olha lá, aqui eu dou a observação, a implementação com a marcação da cabeça para a direita. Então no array a cabeça vai estar à direita e a cauda vai estar à esquerda, tá? Qual que é o problema Qual que é o problema de pensar na DEC? DEC, pessoal, em inglês quer dizer double ended queue. Double ended queue. Fila de fim, fila com 2 fins, né? Mas fila de fim duplo a tradução para o português, tá bom? Por quê? Ela atua como uma fila com os fins, você podendo operar tanto nas duas extremidades, tá certo? Agora pense uma coisa, se eu preciso de pilhas e se eu preciso de filas no meu programa que eu vou implementar, a linguagem que eu uso não tem nenhuma estrutura de dado um pouquinho mais sofisticada implementada. Eu preciso de pilha e preciso de fila. Eu posso implementar uma DEC e usar uma DEC como pilha ou como fila. Por quê? A DEC pode inserir no início e remover do início, simulando uma pilha, ou inserir no fim e remover do fim, simulando uma pilha, ou inserir no início e remover do fim, simulando uma fila, ou inserir no fim, remover do início, também simulando uma fila. Tá bom? Então a DEC ela já é uma estrutura um pouco mais versátil. Ela pode atuar tanto como pilha quanto como fila. É lógico, dentro do teu programa, você vai criar uma DEC para ser usada como pilha, você só vai usar como pilha, senão aí vira uma bagunça também, né? Aí você precisa de outra que vai funcionar como fila, você vai usar ela só como fila, né? Então, na implementação, pessoal, vocês podem dar uma olhada de novo, tá? A gente vai ter novamente aquele problema, muito bem, estou usando um array. Eu estou com a cabeça para o lado direito e com a cauda para o lado esquerdo. Se eu quiser inserir no fim, eu vou ter que mover todo mundo uma casa para a direita para liberar espaço. Se eu quiser remover do fim, eu vou ter que movimentar todo mundo para a esquerda por causa desse cara que vai passar a ficar vazio. A mesma coisa na cabeça. Se eu quero inserir na cabeça, no início, eu vou, nesse caso aqui, só incrementar a cabeça. Se eu quiser remover a cabeça, eu só decremento a cabeça. Então, inserir no fim e remover do fim passam a ser operações lineares, enquanto inserir no início e remover do fim são operações constantes nessa organização. Se eu simplesmente inverter o sentido, ou seja, falar que a cabeça está para o lado esquerdo e a cauda está para o lado direito, eu movo o problema de inserir e remover no início, que aqui nessa versão era constante, passa a ser linear, e inserir e remover do fim passa a ser constante. Então, pessoal, estou usando cabeça e cauda aqui, deveria estar usando o início e fim, mas dá para entender, né? Cabeça é o que está no início, cauda é o que está no fim. Tá
bom? Então, tem que tomar cuidado do jeito que vai implementar. Dá para usar aquele mapeamento com operação de módulo? Dá. Tem implementação. Aqui é implementação parcial, tá, gente? Ela não está feita exatamente como deveria fazer. Porque ela tem aqui... Eu lembro que eu comecei a implementar essa aqui. Eu acho que foi ano passado ou ano retrasado. Não lembro, tá? E não deu tempo de terminar. Mas ela tem alguns conflitos aqui quando a deck vai crescendo, tá? Tem algumas coisas aqui que deveriam não deveriam estar do jeito que tá. Tá faltando implementação, se eu não me engano, tá bom? Vocês podem testar para ver se está funcionando exatamente ou não, mas eu acho que tem um probleminha assim. Eu me lembro que tem problema e eu não terminei de fazer, tá? Mas dá para fazer, tem que só pensar um pouquinho. Não tem nada do outro mundo, tá bom? É só manipulação do array fazendo mapeamento. E tem a deck dinâmica. Só que agora, qual que é o diferencial da deck dinâmica? Ao invés de eu ter aquele nó da pilha e da fila, onde eu tinha o ponteiro para o anterior, esse aqui eu vou ter encadeamento duplo. Eu vou ter um ponteiro anterior para o anterior e um ponteiro para o próximo. Por quê? A gente cai de novo nos tempos. Se eu tiver uma implementação só com o próximo, vou falar que a cauda está para cá e a cabeça... Vou chamar de fim de início, vai. Fim e início. Vamos ver aqui como que ele fala. Marcação da cabeça para a direita e da cauda para a esquerda. É o jeito que está aqui. Fim para a esquerda, cabeça para a direita. Bem, se eu tiver dessa forma aqui, só com um ponteiro para o próximo, inserção e remoção do fim são constantes. Porque para inserir vai entrar um elemento aqui, fala que o próximo dele é o fim e aponta o fim para cá. E para remover é fácil também, porque eu salvo o valor que está aqui, marco como nulo, marco isso aqui com um temporário, com um ponteiro temporário, movo o fim para a direita, desligo isso aqui e o nó vai estar livre. Só que agora, vejam aqui. Se eu for fazer a inserção no início é constante também, né? Entrou um novo, falo que o próximo do início é esse cara aqui, o próximo dele é nulo, né? E movo o início para cá. Só que para fazer a remoção, eu vou ter aquele problema da fila, lembram? Eu vou ter que ficar andando para a direita. Eu vou ter que ficar andando para a direita até o elemento antes do início para poder remover. Então, dessa forma, eu tenho inserção e remoção no início com O de 1. E aqui eu tenho inserção no início com O de 1 e remoção como O de N. Isso aqui não é muito bom. Tem que andar até a deck inteira. Ah, mas então uso o anterior. Se eu usar o anterior, a gente só vai jogar o problema para o outro lado. Acho que intuitivamente dá para perceber isso, né? Ao invés de eu ter o ponteiro para o próximo, eu tenho o ponteiro para o anterior. Continuo com o fim para o lado de cá e com a cabeça para o lado de cá. Para fazer inserção no fim, trivial. Entra o elemento, falo que o anterior do fim é o elemento que está entrando, movo o fim para cá. E esse aqui, o anterior dele é nulo. Só que para fazer remoção, eu vou ter que andar até o antes do fim para eu poder remover. Certo? Então, aqui, a inserção, ela é inserir, né, no fim. Ela é constante, só que a remoção ela é linear. Lá era o contrário, né? Lá era tudo constante, só por causa do ponteiro. Agora veja aqui inserção e remoção na cabeça. Inserção, trivial. Aloco o elemento novo, falo que o anterior dele é a cabeça e movo a cabeça para cá. Deixa eu fazer de azul, né?
aloco um elemento, falo que o anterior é a cabeça e movo a cabeça para cá. Acabou. E a remoção? A remoção. Marque isso aqui com... Opa, estou fazendo em verde a remoção, né? Marque isso aqui com um temporário. Apago o que está aqui dentro. Apago não, né? Salvo o que está aqui dentro como valor. Marco isso aqui como nulo. Movo a cabeça para o cara de cá e desligo. Na hora que o método terminar, isso aqui vai ser apagado da memória. Esse objeto fica solto lá na memória e ele é marcado para coleta de lixo. Então, olha só, aqui, tanto a inserção quanto a remoção são constantes. Eu mudei o ponteiro de sentido, eu mudei o meu problema de lado. O meu O de N estava do lado de cá, passou do lado de cá. Como que eu resolvo isso? Eu quero acelerar. Eu não sei, eu acho que nas primeiras aulas eu comentei com vocês, né? A gente está sempre assim, eu aumento o tempo, eu normalmente vou ter que gastar mais memória. Eu diminuo a quantidade de memória, às vezes eu vou ter que gastar mais tempo para processar. Porque ou o dado vai estar comprimido, enfim. Aqui eu quero acelerar o processo, eu quero que tudo seja constante. Qual que é a alternativa na implementação encadeada? Ao invés de usar uma implementação simplesmente encadeada, com encadeamento simples, que a gente chama, que é ou para o próximo ou para o anterior, a gente usa um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Então, se eu tiver uma DEC com encadeamento duplo agora, eu tenho o próximo e eu tenho o anterior em todos os nós. Cauda. Fim, né? Perdão. Fim. Início. Inserir no fim. Entra um novo nó. Entra um novo nó. Falo que o próximo dele é o fim. Falo que o anterior do fim é o novo nó. E movo o fim para cá. Remover do fim. Marco como temporário. Salvo o que está aqui dentro. Marco isso aqui como nulo. Agora eu vou fazer o quê? Movo. Aqui as operações podem trocar de ordem, dependendo da forma que está fazendo. Tá? Vou lá narrar uma, mas poderia ser um pouquinho diferente. Ponho que o fim é o próximo do fim. Não é? Eu chego no fim por esse caminho aqui. Falo que o próximo do tempo é nulo. Falo que o anterior do fim é nulo. Isso aqui fica isolado. O fim está reapontado e foi feito. Então, inserir no fim, constante. Remover do fim, constante. No início, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vou inserir no início. Aloco o novo nó, guardo o valor dele. O próximo dele é nulo. Falo que o próximo do início é o nó que entrou, movo o início para o novo nó. E falo que o anterior dele é do novo nó, antes de mover o início para cá, né? Falo que o anterior do novo nó é o início e aí movo o início para cá. Constante. Eu tenho a quantidade de operações constantes, né? Não preciso ficar andando o tamanho da lista, da DEC. E a remoção? É análogo, né, pessoal? É a reflexiva do lado de cá. É a mesma coisa, só que pro lado de lá. Inverte os ponteiros, né? Marco isso aqui como temporário. Salvo o que está aqui dentro. Marco como nulo para ficar vazio. E aí, o que eu tenho que fazer? Posso já mover o início para cá. Falo que o próximo do início é nulo. E falo que o anterior do tempo é nulo. Isso aqui acaba ficando isolado. Vai ser excluído uma hora da memória. E a minha DEC está íntegra, né? Então, a remoção do início é constante também. Então, vejam. Eu tive que gastar um pouquinho mais de memória por causa dos ponteiros, que agora cada nó tem 2 ponteiros ao invés de ter um só. Só que eu tenho uniformidade nas operações. São todas constantes. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi mais rápido, né? Então, a implementação, vocês deem uma olhada no código.
Tentem implementar, se vocês quiserem tentar implementar. Se tiver alguma dúvida em relação ao código, a gente conversa, tá? O do módulo lá, pessoal, se quiser dar uma olhada, eu não vou cobrar isso não, tá bom? Dá uma olhada no do módulo, só para vocês verem como que tá feito. Mas como eu disse, eu tenho quase certeza que está com problema na implementação, naquela implementação lá da DEC com o módulo, tá bom? Então, o principal, pessoal, dessas 3 estruturas de dados lineares: pilha, empilha e desempilha no topo e consulta o topo. Fila, insere no fim, ou seja, enfileira, remove do início, que é o desenfileirar, e consultar o início, consultar a cabeça, nem chamou de cabeça e cauda. A DEC, ela pode atuar tanto como pilha, tanto como pilha, quanto como fila. Por quê? Você pode fazer inserção e remoção, tanto do início quanto do fim. Pode fazer implementação estática em array, pode fazer usando o módulo para recalcular posicionamento, pode realocar array e fazer cópia, que a gente já viu, que eu falei para vocês, espero que vocês confiem no que eu falei, que fazer essa realocação, como ela acontece de forma muito esporádica, ela acaba valendo a pena ao longo do tempo, né? Que essa aí é a análise amortizada, que a gente não vai ver como faz a análise amortizada, tá bom, pessoal? Só para vocês saberem que dá para fazer. E a gente viu implementação encadeada, que acabei de explicar o porquê que o ideal é usar um nó, agora não só com um ponteiro só, mas sim com 2 ponteiros, um ponteiro para o anterior e um ponteiro para o próximo, porque aí eu consigo navegar no próximo e no anterior quando eu estou atuando com as operações nas extremidades, que é o que a DEC faz. Tudo bem? Então é isso, gente. Beleza? Qualquer dúvida a gente conversa na quinta-feira ou pelo fórum do Moodle. Abraço.